Eu trabalhei durante muitos anos em instituições em Salvador e foi um aprendizado riquíssimo, né? Os anos que eu passei nessas instituições. Só que algumas coisas me inquietavam, né? O meu olhar para a pessoa com deficiência, né? O meu olhar para a própria prática, que eu achava que era muito técnica. Os pais achavam que era isso que tinha que ser, que essa criança tinha que estar escondida, que ela não tinha o direito de estar nos espaços como as outras crianças, que ela não tinha o direito de estar nas escolas. Tudo isso foram inquietações que me levaram a pensar um lugar onde tudo isso pudesse estar incluído. Participar da discussão da criação de uma sociedade inclusiva. Naquele momento que o SEAD foi construído, Andréa sempre fala que não era possível uma criança com deficiência estar no espaço público, como teatro, como cinema, né, ou na praça. Essas crianças eram invisibilizadas. E aí eu me lembro dessa alegria de ver as crianças na praça, e no mercado, e no teatro, e no cinema. A pauta hoje que está sendo colocada no momento, ela já fazia muito tempo. Essa foi uma construção primeiro com as famílias, com as próprias crianças, com as escolas. Esse argumento de não estamos preparados, não temos condições para isso. É um argumento que a gente precisou ir derrubando, né, aos poucos. Era muita discussão em torno disso. Estar em ambientes para além dessas paredes é algo que o SEAD se propõe a fazer e é algo que nós acreditamos. A nossa missão é justamente essa, introduzir e garantir com que a inclusão ela aconteça nos mais diferentes espaços. Mas naquela época que eu me formei, o olhar ficava restrito a desenvolver capacidades, habilidades. E a condição desse sujeito de autonomia, de autoria sobre a sua própria vida, de escolher o que ele queria ou não. Eu entendi naquela época que a psicanálise seria a abordagem que iria relativizar esse nosso entendimento. Meu trabalho é escutar e oferecer as possibilidades para manejar com aquilo que aparece ali, né? O que aquela criança está dizendo quando ela se recusa a fazer alguma coisa, quando ela se vira de costas, ela está vendo, ela vira de costas porque ela vê. Não é apenas como recusa, mas talvez uma recusa àquilo que está demais para ela. Então a gente poder dar para a criança, mas favorecer junto com ela, caminhar para que ela descubra os potenciais dela, o que ela quer ser e o que ela não quer ser. Para que esse sujeito possa ser um sujeito autônomo, né? Que ele possa responder por si, né? Que ele tenha um lugar no mundo, né? Dentro da sua singularidade. Então isso tira também dessa caixinha de que uma criança com deficiência tem que ser legal, tem que ser boazinha, tem que aceitar o apoio dos outros, daquela forma como o outro quer ajudá-la. Eu acho que para mim isso é o mais importante, que uma criança possa saber que ela está ali, que ela tem aquele corpo, que ela tem aquele jeito de falar, que ela pode ter também um sofrimento e às vezes um jeito de brincar, é um jeito diferente. E essa escuta também abre caminho para a própria equipe se interrogar sobre o que faz, por que faz, como seguir com aquilo. A prática interdisciplinar é o que, de fato, é um dos grandes eixos que fundamenta a nossa intervenção, de entender que o terapeuta ocupacional vai contribuir com a minha prática fonoaudiológica, o fisioterapeuta tem muito a somar com o meu fazer e vice-versa, de que eu posso contribuir. A gente aprende um pouco de cada área, né? E ver como essa integração faz bem assim para essa criança, para essa família. Essa é a nossa proposta, né? Que não existe um saber mais, um saber menos, como dizia Paulo Freire, mas que os saberes se convergem. Essa troca, essa aproximação é de uma riqueza assim imensa, né? Para quem se permite dizer, peraí, né? Eu não sei tudo, eu posso olhar de outro jeito, eu posso permitir que o entendimento do outro influencie o que eu faço, porque o meu olhar, a minha prioridade é a criança. E vamos olhar para esse indivíduo e ver se é isso que ele quer. Vamos ouvir a família e dizer o que a família espera da gente. A clínica, se ela não atinge a família, se ela não pensa
no que essa família também espera dessa criança, para que a gente acolha como um objetivo em comum de fazer essa escuta de Naama, o que eu espero mesmo é que ele atravesse a rua sem correr, é que ele me dê a mão, é que ele coma sozinho, né? Que a gente use o banheiro e ele consiga, que ele brinque com outras crianças. Então, assim, a família, ela é, além de parceiro nos ganhos da criança, ela também é determinante para o percurso terapêutico. A gente faz aqui a nossa parte e a família, né, entendendo qual é o objetivo, entendendo a importância, ela nos auxilia e auxilia a criança, né, a se desenvolver. A gente fez, foi uma bebê que já chegou para mim assim com uns quase 10 meses. Eu sabia que era um atraso, mas que o bebê ia dar conta. Mas o que mais me chamou a atenção era a relação daqueles pais que não estava legal, e isso estava interferindo nessa bebê que estava com um caso mesmo de sofrimento psíquico. Então não tem necessariamente a ver apenas com a condição da criança, né? Mas de como essa família se organiza em torno do nascimento de uma criança com deficiência. E a gente decidiu estar ao lado dessas famílias, né? Contribuindo com essa reflexão, com essa reconstrução do olhar, né? A gente constrói o SEAD com uma relação muito afetiva, né? Realmente de acolhimento. E o que a gente entende aqui é que o conhecimento ele nunca está finalizado. O aprendizado ele é constante, onde o saber é sempre em construção. O SEAD não permite que você fique acomodada, né? Então você tem uma troca grande, uma busca grande de conhecimento. Ele aposta naquele indivíduo, aposta na gente, e isso é muito gratificante. A gente vê o SEAD também com esse polo de o que é interessante para a neuropediatria, para o desenvolvimento infantil, e o outro lado é a gente também poder oferecer um pouco daquilo que a gente estudou, daquilo que a gente tem de know-how para profissionais que queiram, né, aprender com a gente. Dentro de todo o percurso, né, que eu fiz de formações, de cursos avançados, esse foi o meu afunilamento mesmo, né, de entender mais sobre o bebê. Eu faço a avaliação do bebê hoje pelo olhar da integração sensorial, mas também faço, né, como supervisora do modelo Denver de intervenção precoce. A gente mantém uma relação o tempo inteiro com o conhecimento, mas não apenas com o conhecimento técnico. Hoje, quem mais tem cursos e técnicas e formações é considerado o melhor terapeuta. E se deixa muito a desejar em relação à formação do ser terapeuta, né? Dessa condição, o que é estar nesse lugar que se aproxima de alguém que precisa de ajuda, de uma família que precisa de ajuda, para além do recurso técnico, né? Minha filha foi paciente do SEAD durante 4 anos. Trouxe ela para cá bem pequenininha, uma criança prematura que nasceu com múltiplas deficiências. E quando eu cheguei aqui, Isa tinha um atraso muito importante. Ao longo desses anos que a gente veio para o SEAD, Isa teve ganhos extraordinários. A gente nunca imaginou, por exemplo, que Isa fosse andar de patinete um dia. Isa era uma criança que não ficava em pé, sozinha, sem nenhum apoio. Isa tinha uma traqueostomia, então Isa não falava, a gente não conseguia ouvir a voz dela, né? E aqui com a válvula que a gente colocava de fala, Isa, a gente conseguia ouvir a vozinha dela nas aulinhas de música. Ela fez tudo que uma criança poderia fazer, da forma como ela tinha como fazer, ela pôde fazer. Foi uma caminhada muito importante na nossa vida e que fez parte do nosso processo, inclusive, de aceitação. E a gente não fez isso sozinho, tivemos toda uma equipe por trás para nos mostrar o que é que era possível. O SEAD, ele não é um espaço, né? Ele não é um lugar, ele é uma ideia, ele é um pensamento, ele é um conceito que nós escolhemos fazer um papel social de transformação da realidade subjetiva, da realidade social da pessoa com deficiência. A gente tem uma proposta boa, então isso eu acho que foi assim, uma coisa que me orgulha mesmo, que me deixa assim, muito feliz. Esse projeto vencedor de 3 mulheres determinadas com o desafio de ser mulher, né? Eu acho que a gente está concluindo esse sonho.
sou grato a Deus, né, por essa oportunidade que eu tenho aqui. E essa criança também, às vezes vem, me abraça. Tem criança mesmo que aprendeu o meu nome. A primeira fala foi meu nome, né? André falava de capacitismo muito antes de o capacitismo entrar na mídia como algo relevante na sociedade atual. E eu ficava inquietada, né, com o conhecimento que ela tinha. O SEAD, ele não sucumbiu aos modismos terapêuticos, né, como isso tem acontecido, né, com muitas clínicas, e tem promovido debates árduos contra a pseudociência. Espero que vocês continuem seguindo, trilhando esse caminho aí de ética, de amor ao desenvolvimento infantil, de respeito à infância.